Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Contabilidade e Previdência, o canal onde nós trazemos conteúdos relevantes de maneira simplificada no intuito de facilitar a sua vida. Meu nome é Diego Diniz e eu vou falar neste canal sobre Previdência Social. Pessoal, vamos lá. O assunto de Previdência Social ele é muito amplo, quase que inesgotável. Mesmo porque o direito previdenciário ele é muito dinâmico, ele muda quase todos os dias alguma coisa. Então a gente vai estar sempre te atualizando aqui a respeito das alterações neste tema. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das maiores demandas dentro do INSS. Mas nós vamos falar da regra básica, porque é um assunto muito amplo, que é a aposentadoria por idade rural. Bom, a aposentadoria por idade rural, ela se encaixa na vida, inclusive do trabalhador urbano, porque existe a aposentadoria híbrida, onde a pessoa pode somar períodos rurais para a sua aposentadoria urbana. Mas nesse vídeo de hoje nós vamos tratar somente sobre o trabalhador rural, que trabalha somente na roça, e nós vamos falar somente sobre a regra básica. Não se engane. Não se engane, regra básica é o seguinte, é onde 99% das pessoas erram quando vão fazer o seu requerimento de aposentadoria por idade rural. Isso quando a pessoa faz o requerimento por conta própria, porque de fato, como a lei ela é um tanto complexa, ela acaba confundindo as pessoas na hora de montar o seu processo e entregar o seu requerimento no INSS. Mas depois que você assistir aos nossos vídeos aqui, você vai ficar fera. Você vai no INSS, você vai entregar um processo bonito. Pode ter certeza, viu? Vamos lá. Aposentadoria por idade rural, pessoal, existe basicamente 3 coisas que você precisa. Veja bem, de modo amplo, existem 3 coisas que você precisa. Primeiro, você precisa ser trabalhador rural. Aquela pessoa que tem uma propriedade, que ela renda a sua propriedade para terceiros, ela não trabalha ali. Aquela pessoa que tem uma propriedade e ela somente paga funcionários para fazer o serviço para ela. Essa pessoa não é qualificada como trabalhador rural, apesar de ser proprietário rural. Então, a primeira coisa, ela é para trabalhadores rurais. Segunda coisa, idade mínima. A mulher tem que ter 55 anos e o homem tem que ter 60. Você se lembra que em 2019, em setembro de 2019, teve uma reforma da Previdência e nessa reforma não foi alterado esse ponto, tá? Continua a mesma idade para homem e para mulher. 55 mulher, 60 anos homem, idade mínima, tá? Terceiro ponto, a pessoa precisa comprovar que ela trabalhou no mínimo por 15 anos na roça, tá? Que ela exerceu atividade rural por pelo menos 15 anos. E eu vou destacar aqui a palavra comprovar. Não adianta você trabalhar na roça durante 30, 40, 50 anos e você não conseguir comprovar que trabalhou na roça 15 anos através de documentos. Tem que ter documentos. E documentos que o INSS tenha a capacidade de conferir a contemporaneidade desse documento. Falei difícil agora, mas vou explicar. O INSS precisa entender que aquele documento foi feito em época própria. Por exemplo, você precisa comprovar que você trabalhava na roça em 1995. Você apresenta um documento todo feito a lápis em 2021, com a data de 95. Eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que o INSS vai saber que esse documento foi feito em 1995? Se ele foi feito todo a lápis, você pode desmanchar, escrever de novo. Tem coisa rasurada ali, tem uma data ali que parece que uma caneta passou por cima. Então precisa ser documento que o INSS tenha a capacidade de comprovar a sua contemporaneidade, tá certo? Mas voltando aqui, existem, pessoal, 4 grandes categorias de trabalhadores rurais. 4 grandes categorias e uma delas é muito grande. E eu vou começar pela menor. Existe o trabalhador avulso,
que é aquele que exerce atividade sem vínculo empregatício, mas que necessariamente essa atividade tem que ser contratada através de um sindicato rural, sindicato representativo de classe, tá certo? Existe o trabalhador rural avulso. Existe o trabalhador rural contribuinte individual, exemplo, boia fria, aquela pessoa que também não tem vínculo empregatício fixo com uma empresa ou com uma pessoa, mas que ela trabalha na roça, exerce atividade rural, ela é diarista, então ela faz um recolhimento, paga no carnê. Outro exemplo de contribuinte individual, o proprietário de uma terra que seja maior do que 4 módulos fiscais. Já já eu explico o que é módulo fiscal e como é que se mede isso. Terceira categoria, o empregado rural. O empregado rural é aquele de carteira assinada, basicamente, tá? E a quarta e última e maior categoria delas é o segurado especial, é onde se enquadra quase todos os requerimentos de trabalhadores rurais, tá? Que é o segurado especial, que é o proprietário rural, que exerce a sua atividade com a sua família, numa área inferior a 4 módulos fiscais. Aí eu abro um parêntese, módulo fiscal. O que é um módulo fiscal? Módulo fiscal é uma certa quantidade de hectares de terra equivale a um módulo fiscal. Cada município brasileiro tem uma quantidade de hectares de terra que corresponde a um módulo fiscal. Exemplo, nessa cidade onde eu estou gravando esse vídeo, um módulo fiscal corresponde a 30 hectares de terra. Então, para a pessoa se enquadrar na categoria de segurado especial, sendo proprietário, aqui ela não pode ter uma terra maior do que 120 hectares. Tá? Se for maior, ela já se enquadra na categoria de contribuinte individual, tá certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa pesquisar quantos hectares corresponde a um módulo fiscal na sua cidade. É fácil, é só você colocar o estado, o município e ele vai te dar a quantidade de hectares que corresponde a um módulo fiscal. Pronto. Existe o segurado especial que não tem propriedade rural, que é o parceiro, o meeiro, o arrendador de terra. Todas essas pessoas não têm propriedade rural, mas elas são trabalhadores rurais que trabalham através de contrato. Muito importante. Se você estiver qualificado dentro dessa categoria, se você for meeiro, comodatário, parceiro agrícola, arrendador de terra, tenha contrato que comprove essa condição, tá certo? Porque o INSS pode exigir de você isso. Bom, segurado especial indígena. Quem diz que ele é indígena ou quem diz que ele não é indígena é a FUNAI. A FUNAI da região onde essa pessoa se encontra. A FUNAI vai emitir uma declaração informando se aquela pessoa é indígena, se ela não é, se ela é aldeado ou não, se ela mora na aldeia ou se mora fora da aldeia. Tá? Sempre tem que ter pro indígena a declaração da FUNAI. E a última, que é o segurado especial pescador artesanal, tá bom? Pescador artesanal também precisa comprovar a sua atividade pesqueira através de documentos de prova material e o anexo. Isso é assunto para outro vídeo. Hoje eu só estou dando um panorama geral. Então, pessoal, é o seguinte: antes de requerer sua aposentadoria por idade rural, é muito importante que você se informe a respeito de tudo que envolve o requerimento, porque tem muita gente que é trabalhador rural, mas por falta de conhecimento não consegue o seu benefício, não consegue ter o seu requerimento deferido diante do INSS, porque entrega um processo faltando documentos. O INSS trabalha com direito objetivo, vai analisar através de documentos. Muito importante. Então, continua assistindo o nosso canal. Nós vamos passar aqui a trazer de forma detalhada cada uma dessas categorias e cada documento que serve e que não serve e de que forma que esse documento precisa ser apresentado diante do INSS. E eu vou te dar aqui um conselho de amigo. Se organize. Se está faltando 10 anos para se aposentar, já era para você estar se organizando antes. Se está faltando 5 anos para aposentar, fica esperto, tá? Começa a organizar seus documentos. Se você ainda é jovem... Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será, a menos que o coração
Então, comece a se organizar agora, porque INSS pede que você comprove através de documentos. Então, pessoas desorganizadas que não têm documento, que não fazem documento, que não pensam na sua aposentadoria, normalmente tem problema na hora de entregar o seu requerimento no INSS. Depois fica chateado achando que é culpa do INSS que negou o benefício. Tá bom? Um abraço em todos. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com aquele seu parente ou com aquele amigo seu que está precisando escutar esse puxão de orelha aqui. Mas brincadeiras à parte, é um assunto muito amplo, muito sério. Vamos abordando daqui para frente. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.